Um abraço a todos os meus colegas e todos os presentes. Muito obrigada. Obrigado, doutora Giovana. Para a gente ir para a nossa penúltima rodada do diálogo, penúltima porque o doutor Teste tem a brilhante missão de fechar esse evento incrível, e aí depois a gente tem a mensagem dele à presidência. A lógica a gente falou sobre todos os problemas, apontou algumas coisas, e aí como é que a gente se protege disso, né, doutor Teste? O doutor Bruno mais cedo falou que não dá para resolver sem regular, né, mas a gente tem que olhar para a gente e tomar algumas cautelas, né? Então, para falar sobre um tema que, aliás, me agrada muito, a palavra integridade é algo que eu adoro, falar sobre compliance na área médica, o doutor Tércio Rebelo, que é advogado formado pela Universidade Potiguar, pós-graduado em Direito Médico da Saúde, também em Direito Civil Empresarial, é membro da Comissão Especial de Direito Médico da Saúde, como eu falei, membro da Comissão de Direito da Saúde da OAB do Rio Grande do Norte, do Comitê Executivo de Saúde do TJ do Rio Grande do Norte e integrante da Comissão de Revisão do Código de Ética Médica do Rio Grande do Norte. Fique à vontade. Boa noite a todos, agradecer a presença ainda. Em primeiro lugar, parabenizar Sandra e toda a comissão, porque o evento realmente nos trouxe reflexões e foi muito profundo. Então, isso para mim foi um presente, eu acho. E estar aqui hoje finalizando é um presente também. E, nesse sentido, eu acredito que vou terminar com compliance, que seria mais ou menos trazer tudo o que a gente estudou, mas em um tempo muito pequeno, e não vai dar tempo. Então, meu slide vai estar disponibilizado para todos. Ontem, eu lembro, primeiro eu ia falar, não tenho conflito de interesse. Aí eu fiquei na dúvida, será que eu tenho conflito de interesse ou não? Aí eu fiquei pensando, eu acho que eu tenho, eu não sou patrocinado por farmácia, por nada disso, mas minha família é toda de médicos e eu só defendo médico, então talvez eu tenha um conflito de interesses, né? E, como você falou, Biel, eu sou da Comissão de Revisão do Código de Ética Médica e ontem o doutor Eduardo disse aqui que tinha um nome e não queria dizer o santo, mas já que a gente já está aqui, fui eu que falei aquela parte do Código de Ética Médica que eu achava absurdo não se mudar o código apenas para não mudar números, né, de artigos. Então, esse é um recado. E é uma matéria interessante. Vamos passar para a parte de compliance. Antes disso, eu queria falar do Fernando Carbonieri, quando ele falou que era para tirar aquela balança do meio e colocar o paciente, né? E eu acho interessante a gente pensar nisso, e inclusive na área de compliance. E eu queria estar aqui na minha casa do advogado, e eu tenho uma reflexão a ser feita. Onde eu venho passando, dando aulas e palestras, eu noto que os ministérios públicos estaduais se vinculam ao Ministério Público da Saúde apenas ao SUS, e o que está para a saúde suplementar se vincula para o consumidor, e nós temos um hiato aí. Então, fica aqui consignada a minha revolta contra isso, e eu acho que a OAB e a nossa comissão devem tomar uma atitude para que a saúde ela é una. Se ela é suplementar ou se ela é pública, ela deve ser tratada da mesma forma. Tá? Então, vamos lá, vamos começar. Compliance. Medicina defensiva. Lívia já falou ontem, então eu nem vou precisar falar também. Já falaram quase tudo que eu ia falar hoje. Então, a missão é muito fácil, né? Mas, o que é a medicina defensiva? Foi um momento anterior, no qual os médicos eles entendiam que tinham que se valer do máximo de documentos, de exames e de procedimentos para se proteger. Mas isso não é mais uma conduta adequada, principalmente pela questão financeira, tá? Pela questão de dano ao SUS, de dano às operadoras. Aqui eu tento trazer um conceito defensivo para que nós façamos a mudança para uma concepção bioética. Por mais egoísta que a gente possa pensar, vou me proteger, vou criar termo de consentimento, vou criar documento, vou fazer tudo isso. Tá? É para se defender, mas na visão bioética, nós estamos protegendo o paciente. E, principalmente, nós estamos preenchendo o sistema de informações que vão gerar benefício coletivo. E a gente não pensa nisso. Eu estava falando com alguns colegas ontem, e eu vi no sentido de que, eu não vou preencher o livro de ocorrência do hospital, porque não vai dar em nada. Sim, tem que preencher, porque vai gerar estatística. Como é que a gente vai saber a saúde do país sem estatística? Não é verdade? Eu trouxe esse número aqui de 2015 só para vocês entenderem a falta
Ou seja, a falta de compliance, o número exacerbado de exames, causou um dano de 15,57 bilhões na saúde privada. Na saúde pública não foi possível analisar, não achei dados porque as AIHs não são preenchidas corretamente. Ou seja, um furo muito grande de estatística para que nós possamos, como advogados, como médicos e como cidadãos, entender o que vem acontecendo no país. E aí, o que é compliance? Para mim, o compliance é isso. É uma rua na qual cada um pode escolher um modelo e pode ir fazendo sua pavimentação. Tá? O compliance, ele vem do anglo-saxão e ele quer dizer comply to comply with, quer se adequar, se amoldar. E não é só juridicamente, é contabilmente, administrativamente, no setor de RH. Ou seja, me deram a missão de falar sobre a vida humana dentro da medicina. E isso não é fácil, mas toda empresa, todo médico, inclusive, pode conseguir fazer compliance. O compliance não é uma fórmula, não é uma fórmula matemática. Ela é um conceito que pode ser adaptado às clínicas pequenas, aos grandes hospitais. E, inclusive, os hospitais hoje, eles têm sim compliance, a maioria deles. E a gente passa aqui por processos, dados, análise, segurança, pessoas, comunicação, governança, isso já foi falado anteriormente. E aí eu queria trazer para vocês o que o compliance, de onde ele veio e por que ele existe. Primeiramente, o compliance ele nasceu nos Estados Unidos, aí na década de 70. Eu ia falar o FCPA, mas aí o pessoal criticou, vou falar o FCPA em português, né? Para a gente deixar naquele modelo. E ele nasceu porque os Estados Unidos ele se sentiu ameaçado pelos países que utilizavam a corrupção e que se beneficiavam disso. Lançou uma norma, e essa norma foi utilizada em todos os países, porque ninguém queria deixar de fazer comércio com os Estados Unidos. E aí, além dos Estados Unidos, em 2000, o Reino Unido lançou também o Bribery Act, que era um de suborno. Não pegou tanto, porque a comunidade do Reino Unido ela é menor, mas também é um tipo. No Brasil, em 2000, nós tivemos alguns tratados sobre isso, inclusive, e a partir mais ou menos de 2000, nós tivemos a aplicação dentro do Brasil, e com a Lei Federal 12846 de 2013, nós tivemos a inserção na parte de governança e na parte pública, mas que a gente deve entender e levar para o lado da saúde pública, da saúde privada. Prevenção e correção de problemas, ele é o foco principal do compliance. E eu acho que a gente tem que tentar entender como aplicar ele na área de saúde, né? E lembrar que os seguros, eles são muito bons. Eles protegem o patrimônio de acordo com o ato médico, mas desde que esse ato ele tenha decorrido do ato médico, que ele tenha decorrido com erro e com culpa, estrito sensu. A imagem, ela não está protegida no seguro. E a imagem, como já foi falado aqui, a imagem lançada ao vento, a má imagem, ela não volta. Eu vou esperar 7 anos, 8 anos, para ter uma nota no jornal dizendo que eu não errei. Nós temos que pensar nisso. E eu falo no compliance com a política de não se abster, ou seja, vamos trabalhar e vamos produzir para que as nossas empresas, que nossos escritórios, que nossos consultórios, eles trabalhem corretamente, utilizando as ferramentas indicadas para cada caso. E eu trago 2 frases. Kathleen Vollmann, ela é uma enfermeira, e ela fala, o que você permite, você promove. E Einstein, ele diz, o mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. E nós não podemos, como sociedade, deixar o mal acontecer. Isso, cada um de nós, seja como pessoa física, como médico, como advogado e como gerente ou administrador de uma empresa de saúde. Aqui, isso já foi amplamente falado. E o paciente hoje, ele acredita num direito à cura, num direito da infalibilidade da medicina. A medicina vem suplantando e criando curas e criando novos procedimentos, e as pessoas acreditam que não vão morrer, que vão entrar no hospital e vão sair vivos. E isso é uma ilusão. E isso é difícil. Por exemplo, nós vemos aqui 2 portugueses, lá da escola de Coimbra, que falam: a saúde promete uma vida mais longa e com mais qualidade. O complexo médico industrial tornando-se um doente em suspenso. Nós temos hoje doentes em suspenso. E, além disso, nós temos assim que os pacientes, que, como fala o Guilherme Oliveira, estão impreparados para o declínio e até mesmo para a morte. Ninguém acredita que vai entrar no hospital e que vai morrer. Por isso que tem tanto processo médico. E aí eu falo,
fiz uma palestra agora em Goiânia e eu fui abordado pelo conselheiro, mas o senhor está exagerando, a judicialização. Eu digo, a judicialização é da vida, não é da medicina. Então, eu fui um pouco criticado e no final eu tentei explicar, eu acho que entenderam. Eu vou tentar trazer para vocês aqui agora por que a gente vai usar compliance na saúde. Esses dados aqui são baseados no CNJ, que ontem o juiz Clênio estava aqui, e eu conversei um pouco com ele, inclusive, sobre esses dados. Vejamos, planos de saúde, tipo de processo, quantidade, 427.226. Serviços hospitalares, 23 mil processos. Erro médico, 57.739. Nós temos uma média de 158 processos por erro médico ajuizados no Brasil diariamente. Nossa, isso é um número assustador. Para mim é um número assustador. E aí, de um ano para o outro, isso aqui até o final de 2016, começo de 2017, nós tivemos de 2016 para 2017 um aumento de 49% nos processos. Nós temos 1.346.000 processos judiciais só na área de saúde. É espantoso, e eu fico me perguntando por quê. Aí a resposta eu acho que ela é muito clara. Nós estamos, como sociedade, falidos, as agências reguladoras não regulam nada, os lobbies, os interesses fazem com que elas não regulem nada e que protejam interesses privados e interesses escusos. Mais alguns números da CNJ, aqui é apenas ilustrativo, vocês vão ter os slides disponibilizados, mas a gente tem muita ação e é muito alto o número. Tá? No Brasil, anualmente, a gente tem 29 milhões de novos processos distribuídos na Justiça. Apenas 17 milhões são encerrados, o que dá uma sobra de 12 milhões de processos acumulados. Nossa, como é que o judiciário, com a estrutura atual, vai conseguir julgar 12 milhões de processos que estão acumulados? O juiz, até Giovana falou, é impossível que o magistrado consiga ter qualidade de produção de sentença e de decisões, porque é muito processo. Eu trouxe aqui para vocês, também dado do CNJ, os estados mais processados. A gente tem, em primeiro lugar, o Rio de Janeiro. Né, o Rio de Janeiro só tem 65 mil médicos, quase 66. Depois, São Paulo, com 138.781. Depois, a gente tem o Rio Grande do Sul, tem 31 mil médicos. Paraná, com 26. O Minas Gerais, com 52. E lá, o RN, o meu lugarzinho, a gente tem o 8º lugar e a gente só tem 628 mil médicos. Aí um dado interessante que me chamou a atenção foi que na Paraíba tem 7.113 médicos e a Paraíba nem aparece quase nesse ranking. E aí eu fico me perguntando por que a gente tem tanto erro e sobe tanto processo do RN para o STJ. Eu ainda não tenho resposta, vou procurar. Aqui é um dado que vocês já têm acesso, mas são as profissões médicas mais processadas. Em primeiro lugar, a gente tem aqui a ginecologia e obstetrícia, a questão de expectativa é muito alta, depois a gente tem a traumatortopedia, a cirurgia plástica, que alguém pensa que sempre a cirurgia plástica está em primeiro lugar, isso não é verdade, né? E eu acredito que esse cenário aqui mostra um pouco do receio do médico, da atuação do médico hoje, e a gente pergunta, o que é que nós podemos fazer para melhorar isso, né? Esse James Reason, ele era um psicólogo, e ele trabalhava na indústria aeronáutica, e ele trouxe alguns elementos para tentar evitar o erro. E nós temos 12 elementos. O primeiro é, o erro humano é universal e inevitável, e nunca pode ser eliminado. A gente não pode eliminar o erro, mas a gente pode tentar diminuí-lo. Os erros são intrinsecamente ruins, mas dos erros nós podemos tirar lições. E isso é que é importante nas instituições de saúde. Errou, comissão para tentar fazer com que aquele erro não aconteça mais. Você não pode mudar a condição humana, isso é verdade, mas pode mudar as condições em que os humanos trabalham. As melhores pessoas podem cometer os piores erros, ninguém está imune. Ou seja, o melhor médico, o melhor técnico, o melhor cirurgião, ele vai cometer um erro algum dia. Isso é inevitável. As pessoas não podem evitar facilmente as ações que não pretendem cometer. Culpar as pessoas por seus erros é emocionalmente satisfatório, mas remetivelmente inútil. Erros são consequências e não causas. Os erros possuem histórico. Pessoal,
para que aconteça um erro, a gente tem que ter um histórico, uma sequência, uma cadência de fatos para que o erro ocorra. Ou seja, falhamos muitas vezes para que aquele erro possa ocorrer muitas vezes. Vou passar aqui para vocês rapidamente. Quem quiser depois dar uma olhada no James Reason, que é muito interessante. Muitos erros se enquadram em padrões recorrentes, ou seja, a gente costuma errar sempre pela mesma coisa. Erros significativos de segurança podem ocorrer em todos os níveis de sistemas. Cometer erro não é o monopólio daqueles que sujam as mãos. O gerenciamento de erros é sobre gerenciar o gerenciável, ou seja, o que não é gerenciável, a gente não tem como evitar, mas a gente pode tentar diminuir, tentar minimizar esse dano, essa questão da judicialização da saúde também. James Reason também criou essa teoria do queijo suíço. Ele compara o queijo suíço, por causa dos furos, a essa trajetória de oportunidade acidental. Ou seja, vamos criar bloqueios, barreiras, elementos para que o erro não atinja essa trajetória de oportunidade acidental. Com o quê? Boa comunicação, prontuário médico adequado, termo de consentimento livre esclarecido, bem feito, explicando ao paciente, dando a oportunidade dele entender o que ele está fazendo, e se ele, inclusive, de não fazer a cirurgia, de não passar pelo procedimento, né? E alvarás, todos os documentos. Então, a gente precisa pensar nas instituições de saúde, nos hospitais, nos médicos, em criar barreiras, e essas barreiras, elas têm que ter, sim, momentos de interromper essa cadeia causal, que é a trajetória da oportunidade do acidente. Então, vamos pensar como instituição de saúde em criar essas barreiras para evitar o erro médico. Eu trouxe aqui essa decisão para mostrar a vocês, especialmente a questão do prontuário. A Justiça manda o hospital entregar prontuário legível a paciente. Aí circula legível. Por que legível? Porque a gente tem muito prontuário que não é legível. Boletim de sala de cirurgia que não é legível. Boletim de sala de cirurgia que não está preenchido adequadamente. Teve caso de defesa do escritório que a gente pegou o boletim sem estar devidamente adequado e havia um esquecimento de compressa na cavidade abdominal. A gente não sabe até hoje de onde veio essa compressa. Provavelmente, um médico que entrou no campo, pegou um equipo com o jaleco e uma compressa, e ele jogou no hamper errado, e esse material foi contado, e a paciente ficou assim com sequela, teve que fazer a parte de laparotomia, ficou colostomizada, e aí a gente entra no que eu falei aqui de manhã nos processos, a teoria do dano temporal. Prontuário médico, a gente já falou, todo mundo já falou, ele tem que, fundamental, é um elemento não só de defesa, mas é um elemento de informação, é um elemento de qualidade de assistência ao paciente. Então, como foi falado, o prontuário médico não é para ser escrito, não é obrigação do médico, é uma obrigação de bem cuidar do paciente para encher o prontuário de forma correta. O termo de consentimento livre esclarecido, ele já foi bem tratado, eu acredito que a gente não tem tanto o que falar sobre ele, mas que minimamente ele deve observar alguns regramentos jurídicos específicos, como, por exemplo, ter linguagem adequada, principalmente pelo Código de Defesa do Consumidor, que diz lá no artigo 6º que a informação deve ser plena e clara, ou seja, quem é da área de saúde, ou quem é advogado aqui e pretende trabalhar com isso, precisa pensar no termo de consentimento, não um parágrafo, que seria muito resumido e não vai explicar nada, mas também não uma tese de 70 laudas. A gente tem que fazer um documento que ele seja minimamente fiável para que o paciente entenda e que, se por acaso houver um questionamento sobre uma conduta médica, nós possamos mostrar aos conselheiros do CRM ou do CFM ou ao próprio juiz que o médico agiu de boa-fé, como Giovana estava falando. O artigo 422, ele fala da boa-fé objetiva, o 422 do Código Civil. A boa-fé objetiva, ela é um princípio máximo do direito civil constitucional hoje, e ele decorre do princípio do honesto vivere, que é transparência nas relações, ou seja, deveres anexos ao contrato ou colaterais, antes de contratar e fazer a cirurgia, durante a cirurgia e após a cirurgia. Aí me perguntam, mas e o paciente?
eu escrevi um artigo para a Unimed Seguros falando sobre o dever do paciente e a boa-fé objetiva dele informar tudo o que ele tem que informar para o médico, que já foi tratado também. Se o paciente não informar tudo ao médico, nós vamos ter aí um caso de culpa exclusiva da vítima. E o paciente deve informar tudo. Então, é muito bom documentar e é muito bom que a gente possa fazer isso para os nossos clientes, como médicos, como dentistas, como fisioterapeutas. E hoje, na questão do compliance de entidades maiores e até menores, a gente precisa pensar muito nessa cultura das Red Rules. Interpretando para o português, a gente pode falar em norma de parada, norma de interrupção, ou seja, a partir do momento que nós temos um problema, durante um procedimento cirúrgico, deve parar tudo, verificar o que está acontecendo e só retomar a partir do momento que a gente tiver ciência e certeza do que está acontecendo. Eu trouxe 2 exemplos para vocês. O primeiro foi bem recente agora. Um paciente fez uma vasectomia, em vez de o cirurgião fez uma cirurgia de fimose, que é uma postectomia, ao invés de fazer uma vasectomia no paciente. E gerou uma indenização de R$62 mil. Nossa, como é que o cirurgião fez isso? Nós não temos um checklist, um momento de dupla identificação, checagem do prontuário, marcação do paciente, onde vai ser a cirurgia. Isso é um erro grosseiro. Acho muito difícil um advogado conseguir livrar um paciente desse, um médico desse, né? E aí ele teve a sorte de ter, no meio da cirurgia, descoberto que ele estava errado. E aí ele só fez um lado, o outro canal ficou intacto. Poderíamos ir para várias esferas de dano. Primeiro, dano moral, dano material, um dano existencial, se ele tivesse perdido o direito dele à paternidade. Não é? Então, é complexo, precisamos pensar nisso. Teve um caso no escritório que me chamou muita atenção na época. Chegou um médico no interior e ele foi fazer uma cirurgia de fimose dessa, uma postectomia numa criança, e o bisturi elétrico deu problema e a criança perdeu o pênis e a parte escrotal. Né? E aí a gente pergunta, de quem é a culpa? A culpa é do médico, a culpa é da instituição pública que não tinha feito as revisões necessárias, e é um assunto difícil. Mas a gente parte aí do princípio da confiança, né? É aquele princípio que todos nós conhecemos da faculdade de Direito, que a gente para no sinal vermelho ou passa no verde, por confiar em que o outro vai fazer o que é correto. Quando eu alugo uma sala de cirurgia para fazer um procedimento, eu estou confiando em que o hospital ele tomou todas as precauções necessárias para que eu tenha um centro cirúrgico adequado para isso. Mas, na prática, isso não é um assunto muito fácil de se tratar. Fica para reflexão. Esse outro caso aqui, da Testemunha de Jeová. Toda aula que eu dou, todo mundo me pergunta, e Testemunha de Jeová? E Testemunha de Jeová? Na prática, eu sempre disse, e isso aqui vem confirmar o que eu digo, eu prefiro ser processado porque eu violei a integridade religiosa de alguém do que ser processado por um homicídio culposo, ou até mesmo dolo eventual. O STJ aqui, nesse habeas corpus 26.459, ele condenou um médico que não fez o transplante na parte de bolsa de hemácia na criança, porque os pais disseram que não queriam que a criança fosse transfundida. E aí foi um médico daquela Liga de Testemunha de Jeová, e o médico ficou um pouco constrangido, ele não fez as hemácias, e o médico foi condenado. Então, gente, compliance, ele vai muito além do direito, ele vai para o bom senso, ele vai para práticas de cuidado. Outro aqui, ó, isso aqui é muito novo, isso faz parte do compliance. Sempre que eu vou ao médico, e minha família é de médicos, eu vejo, estou acostumado desde pequeno de ver representante farmacêutico entrando, a gente está sentado do lado dele. Será que isso é uma prática ética? Isso não gera dúvida no paciente se, por acaso, o médico está ganhando algo daquele laboratório? Então, a gente teve aqui agora essa nova regulamentação, que ela é da ABMED, que é essa Associação Brasileira de Indústria de Alta Tecnologia de Produtos para a Saúde, e 230 empresas hoje estão proibidas de patrocinar médicos em eventos. O pessoal da dermatologia ficou com ódio. Eu dei uma aula agora em Goiânia para a SBD de lá, e essa notícia não foi muito bem recebida por eles, não.
Vamos entrar também na máfia da prótese que teve no Rio de Janeiro de neurocirurgia, máfia da prótese da vascular. É muito sério, o problema é muito grande. Nós precisamos mudar como seres humanos e como comunidade. E vai muito além de tentar pensar em compliance, mas sim pensar em mudar e tentar fazer cada um o que deve ser feito. Aqui eu fiz uma análise de alguns prontuários e aqui é só uma questão para mostrar a vocês como o prontuário é mal preenchido. Aqui a gente fez um estudo e tem aqui desse Tavares Neto, ele disse que revelou que baixa qualidade da maioria dos prontuários estudados. Em São Paulo, nenhum foi ótimo, só 8,7 foi considerado bom. Na Bahia, apenas 18,6 foi de boa qualidade, ou seja, nós precisamos melhorar a documentação médica. Enquanto isso não ocorrer, o médico, o dentista, o cirurgião buco, o farmacêutico, está se colocando em situação de risco, tá bom? Os principais benefícios. Analisar a vulnerabilidade jurídica, diminuir perda financeira, identificar pontos que podem ser aprimorados, ganho de credibilidade junto à população, inclusive às empresas. Se eu faço compliance, eu sou visto de uma forma diferente pelas empresas que vão me contratar. Aumento de eficiência e qualidade, redução de custos, diminuição de multa da Covisa, tributário e diminuição de vários outros elementos financeiros que vocês podem perder em razão de não praticar compliance. E a prevenção da judicialização massiva. Para finalizar, eu vou deixar aqui só como um recado, e estava falando com o doutor Renato, ele falou sobre o médico, e tem um que eu gosto muito, que tem um livro que é O Médico, a Doença e o Doente, que é de um psiquiatra húngaro, que é o Balint, que ele fala assim, o primeiro medicamento que o médico aplica ao paciente é a sua personalidade. Esse vídeo aqui eu queria que todos assistissem, que é de Abraham Van Gess, Dr. Stott, tem no TED, ele vai falar um pouco sobre isso. E, com isso, eu vou encerrar minha fala dizendo que mudar é um processo e não destino. Então, todos nós podemos mudar. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Dr. Tércio. Eu lá no